Olá, boa tarde! No Espaço Cult de hoje, vamos falar do universo da sétima arte. Há quase um século, o Oscar é o prêmio mais importante do mundo cinematográfico. No último domingo, a cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood premiou filmes produzidos no ano passado. A premiação tem 24 categorias. Confira os indicados ao melhor filme. No filme Sniper americano, Chris Kylo sonha em ser cowboy. Abalado com os atentados de 11 de setembro de 2001, ele decide se juntar às forças especiais da Marinha Americana e acaba servindo na Guerra do Iraque. Lá, acaba se destacando como o sniper mais letal da história do Exército Americano. O filme foi indicado para 6 categorias. Prometido Birdman, A Virtude Inesperada da Ignorância, conta a história de Ragam Thompson, um super-herói que se tornou um ícone cultural do cinema. Entretanto, desde que se recusou a estrelar o quarto filme com o personagem, sua carreira começou a decair. Em busca da fama perdida, ele decide dirigir, roteirizar e estrelar a adaptação de um texto consagrado para Broadway. Birdman foi indicado em 9 categorias do Oscar. Boyhood, da infância e juventude, conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar seu filho. A narrativa percorre a vida do menino durante 12 anos, da infância à juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo. Foi indicado em 6 categorias técnicas da premiação. O Grande Hotel Budapeste é retratado no período entre as duas guerras mundiais. O famoso gerente de um hotel europeu conhece um jovem empregado e os dois tornam-se melhores amigos. Entre as aventuras vividas pelos dois, destaque para o roubo de um famoso quadro do Renascimento. Como Birdman, foi indicado em 9 categorias. Em O Jogo da Imitação, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico monta uma equipe que tem por objetivo quebrar o Enigma, o famoso código que os alemães usavam para enviar mensagens aos submarinos. Um dos seus integrantes é Alan Turing, que projeta construir uma máquina para analisar todas as possibilidades de codificação do Enigma em apenas 18 horas. O filme disputou 8 categorias. Selma, Uma Luta pela Igualdade, é uma cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King. O filme relata as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado. Indicado em 2 categorias. Em A Teoria de Tudo, o filme mostra como um jovem astrofísico fez descobertas importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance com a aluna de Cambridge e a descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha apenas 21 anos. A Teoria de Tudo disputou 5 categorias. We're going to fight this illness together. Whiplash conta a história de um jovem baterista que sonha em ser o melhor de sua geração e ter um nome marcado na música americana, como fez Buddy Rich. Após chamar a atenção do reverenciado e impiedoso mestre do jazz Tennessee Fletcher, Andrew entra para a orquestra principal do Conservatório de Sheffield. Entretanto, a convivência com o abusivo maestro para Andrew transformar seu sonho em obsessão. Foi indicado para 5 categorias. E para a gente saber um pouco mais sobre esse importante evento, as escolhas dos filmes e a definição dos vencedores, nada melhor do que ter um especialista aqui no estúdio. O convidado de hoje é Pedro Olivoto, crítico de cinema. Obrigado por receber aí nosso convite, Pedro. Obrigado a você, obrigado a você. Então, Pedro, qual que é a sua avaliação aí das indicações do Oscar? Bem, antes eu gostaria de conversar com você, com vocês, com todos, sobre a história do Oscar e a importância que o Oscar tem no mundo cinematográfico, né? O Oscar não é uma brincadeira com muita gente, com muitos críticos, inclusive, avaliam. O Oscar é uma coisa seríssima. O Oscar é a imagem do poderio norte-americano no mundo. Você imagina que é como se falássemos de espaguete sem falar da Itália. Não dá para falar de cinema sem falar dos Estados Unidos. Não dá para falar de cinema sem falar de Hollywood. Não dá para falar de cinema sem falar do Oscar. Sim. Você imagina que mais ou menos, acho que foi em 2005 isso, foi feita uma pesquisa para a Universidade do México e dentre 300 filmes norte-americanos, de 1943 até 2000 e alguma coisa,
Não existe nenhum filme norte-americano feito por brancos, pretos, hispânicos, gays, enfim, o que for, que não tem um símbolo dos Estados Unidos. Ou a bandeira, ou a águia, ou o pentágono, ou alguma coisa. Tal é a importância para o cinema nos Estados Unidos. Olha que dado que eu vou te dar, interessantíssimo. Os Estados Unidos é o único país do mundo onde o PIB é avaliado da seguinte forma: aviação e armamento é uma fonte econômica só. Em todos os outros países do planeta, armamento é uma coisa, aviação é outra. Se fôssemos separar a armação de armamento de aviação, a principal fonte de economia norte-americana seria o cinema. Mais do que medicamento, mais do que tráfico de drogas, mais do que tudo. Então, Hollywood significa para os Estados Unidos uma coisa econômica, séria. A imagem que ele vende todos os seus produtos, de Coca-Cola, a Pepsi, a General Motors, enfim, a todos os McDonald's, via cinema. Porque é constante, é numa sala fechada, você não tem reação, você engole as marcas inevitavelmente. Então, o Oscar não é uma brincadeira, o Oscar é uma coisa politicamente muito séria. A partir daí, eu acho que nós temos algumas coisas a considerar assim para fechar essa coisa do Oscar, né? O Oscar teve um início realmente interessado só para a classe cinematográfica. Os votos já eram feitos antes da cerimônia, os votados, os ganhadores, eram comunicados anteriormente e já iam para a cerimônia sabendo que seriam premiados. Depois de uma insistência enorme dos atores, das atrizes, dos diretores, especialmente dos diretores, é que o Oscar foi aberto para o público. Então, esse ano, por exemplo, o Oscar teve algumas particularidades que fogem à regra, como todo ano tem. Muitas vezes ele se repete e outras vezes, raramente, ele coloca algumas coisas pontuais e que o caracterizam na escala do tempo. Por exemplo, esse ano falou-se muito, ou falou-se bem, do direito dos negros, aliás, da ausência do direito dos negros na sociedade norte-americana, do racismo. Que foi, inclusive, uma observação que foi feita na própria cerimônia. Na própria cerimônia, de uma forma legítima e oficial, né? Falou-se bastante do incrível e surpreendente desnível entre o salário que as mulheres de Hollywood recebem, do cinema americano recebem, em comparação com os homens. Ainda essa coisa que mais ou menos é uma marca no nosso conceito, no nosso inconsciente do terceiro mundo, perdura nos Estados Unidos. No próprio Estados Unidos, que é o país do cinema, ainda perdura na indústria maior da economia norte-americana, uma injustiça sexista. Isso é inconcebível, isso é um escândalo maior. E podemos também dizer da brincadeira de mau gosto do Champagne com relação ao Inarritu, que ele não faria com o diretor francês, talvez, com o diretor inglês, com o diretor, sei lá, escandinavo. Ele se defende dizendo que foi só uma brincadeira, mas, repito, o Oscar não é uma brincadeira. É o maior prêmio, sem sombra de dúvida, há muitos anos, né? Sem dúvida. Agora, falando sobre os filmes. Os filmes, pois é. Os filmes, esse ano, eles têm uma certa particularidade também conjunta. Eu sinto que o Oscar e o cinema, normalmente, mundial, ele conquista a cada momento um requinte técnico, seja na técnica usada realmente para os efeitos, etc., e um requinte das interpretações também. Mas ele perde em conteúdo sempre. Então eu vejo nesse Oscar um requinte fabuloso na interpretação de muitos atores, surpreendente às vezes, como ganhador mesmo de melhor ator. Assim como vejo também um aparelhamento especialíssimo na técnica de equipamentos, mas uma perda constante de conteúdo. Todos os roteiros, ou quase todos os roteiros, são muito mais fracos do que o aparato bélico das ferramentas técnicas. Eu acho que essa é a característica desse Oscar. Então nós temos aí, por exemplo, para a gente não esquecer, eu vou ler aqui a colinha, porque senão muita coisa a gente esquece. O Sniper Americano, um filme interessante, mas acho que os Estados Unidos está cansado. É feito pelo Clint Eastwood, que é um cineasta que começou tardiamente, mas é um filme que endurece muito essa realidade momentânea dos Estados Unidos, que através do Obama prometeu que os Estados Unidos sairiam de todas as guerras, que Guantánamo seria fechado. Então volta um atirador de elite a falar da guerra nos Estados Unidos. Isso causa um certo cansaço, acho que para os Estados Unidos mesmo e para o mundo inteiro também. Depois nós temos Birdman, que ganhou o prêmio. Eu acho que é um filme bacana, um filme que merecia ter ganho, talvez um filme que merecesse ter ganho, mas um filme com muito mais plástica, equipamento e performance do que conteúdo. Acho o roteiro muito fraco, um roteiro para uma sessão da tarde interessante.
O enredo não foi atrativo? Eu acho que a proposta do Iñárritu, que é um grande cineasta mexicano, era uma proposta de conteúdo, mas ele não conseguiu. Eu acho que não tem conteúdo, o roteiro é muito cansativo, é muito exaustivo. As formas, por exemplo, são incríveis. Tem planos baseados nos clássicos, como Hitchcock, enfim. Mas todo mundo já fez isso depois, antes dele. Depois de Hitchcock e antes do Iñárritu. Mas eu acho que ele não conseguiu um enredo, uma narrativa e um roteiro à altura do refinamento técnico do filme. Acho que a grande injustiça do Oscar desse ano foi Boyhood, um filme feito em 12 anos, filmado uma vez por ano, em 45 dias, no espaço de 4.000 dias. Você imagina que acompanha a infância de um garoto até os 12 anos. É uma coisa maravilhosa de se ver. E um esforço brutal desse cineasta, que ficou 12 anos numa expectativa de fazer um filme, porque ele queria trazer à tela a realidade. Sim. De uma... É o filme da história real, é a realidade em forma de filme. Além disso, acho que você tem razão, além disso, você imagina, você ficar 12 anos fabricando um filme, construindo um filme em 45 vezes durante 4.000 dias. Eu acho que essa é uma obra de arte realmente respeitável. Outro filme que eu acho que mereceria uma certa consideração é o Grande Hotel Budapeste, porque tem o Ralph Fiennes, que é o grande ator, um dos grandes atores da atualidade, e que nos lembra o Fernando Meirelles, que fez com ele, né, o Jardineiro Fiel. E o Fernando Meirelles me disse um dia que a grande dificuldade do filme foi trabalhar com o Ralph Fiennes, porque ele perguntou um dia, andando na calçada, num passeio de Londres, em que entonação você quer que eu fale? Eu tenho 6 entonações. O Fernando Meirelles não sabia o que responder para ele, porque ele nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa. Ele falou, bom, você escolhe a entonação que você achar melhor para o personagem. Então, acho que merece muito, é um filme bonito, bem feito, com fotografia incrível. Acho que depois, A Teoria de Tudo, também é um filme mediano, só mediano, bem feito, sem cair no dramalhão normal de Hollywood, e um filme que mostra um ator jovem de 33 anos, inglês, soberbo, mas também não é um grande filme. É um filme que mereceu a premiação que teve. Sim. Selma, eu não considero como um filme interessante para ser indicado para o Oscar, e considero Whiplash como o único filme independente de repertório que ganhou Sundance, empatou-se, e por isso ele mereceria estar ali, mereceria ter tido uma atenção maior um pouquinho da academia. Mas acho que, em termos gerais, o Birdman mereceu o título. Bem, dentre desses, além do Birdman, haveria um segundo colocado, na sua opinião? Há um primeiro colocado, sem dúvida nenhuma. Boyhood seria o primeiro colocado para mim. Então, no próximo bloco, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Lembrando que o Oscar é uma premiação para a indústria do cinema. Sim. Para o filme que faz mais público. Então, o Birdman mereceu. Mereceu. Ó, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, a gente vai falar mais sobre Oscar. Sai daí.